Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar o Phoenix Bot com a estratégia cruzamento de médias móveis. Você pode utilizar 2 ou 3 médias. Então, primeiramente, eu vou utilizar o nosso indicador de cruzamento de médias. Eu vou clicar nele, eu vou arrastar aqui para o gráfico e ele vai abrir aqui os parâmetros do indicador. Então aqui no Phoenix, todos os indicadores, eles são feitos exclusivos para o Phoenix, porque os parâmetros, eles são os mesmos nomes, os mesmos parâmetros que você vai encontrar no Phoenix. Então com isso, você pode parametrizar o seu indicador, visualizar no gráfico, né? Isso ajuda muito na hora de desenvolver seu TAPS. E aí você, depois que tiver os parâmetros mais adequados para a sua estratégia, né, você pode transferir esses parâmetros para o Phoenix, né, colocando nos parâmetros da estratégia no Phoenix. Então aqui eu tenho o modo de habilitar a operação do cruzamento das médias. Eu posso tanto utilizar com confirmação, que ele verifica 2 candles após o cruzamento, né, isso é uma forma de eu ter um setup mais conservador, porque ele vai evitar de quando a média ela cruza e acaba descruzando, porque o preço volta, né? E aí ele acaba realizando o trade, mas o preço ele acabou vindo contra. Então aqui eu tenho uma forma de confirmar esse cruzamento. Ou se eu prefiro uma forma mais agressiva, eu quero que ele verifique no candle que ele cruzou. Então cruzou, né, as duas médias cruzaram, ele vai entrar no trade. Dessa forma ele é agressivo porque o preço pode voltar e desfazer o cruzamento, né, que a gente fala, e ele vai poder acabar estopando aí, porque ele não confirmou o cruzamento, não confirmou a tendência. O cruzamento das médias é uma estratégia que busca uma tendência. Então, quando o preço está consolidado em um range, né, então ele acaba ficando, a média ela vai cruzando, né, e descruzando. Então, ela cruza para cima, cruza para baixo. Eu vou mostrar isso no gráfico. Então, na forma agressiva, você vai pegar todos esses cruzamentos. Com a confirmação, você já filtra um pouco, né, e já consegue pegar realmente quando cruzou, mas mesmo assim o preço ainda pode não andar. E aí a gente tem aqui um outro filtro, né, que a gente criou, que é a distância da média para habilitar. Então aí a gente pode colocar aqui uma distância e filtrar bastante essas entradas. Vou mostrar no gráfico. Aqui a gente tem a média principal, que é a média que realiza o cruzamento. Temos a média de base, que é a média mais lenta, e a média principal cruza a média de base. E temos também a média de saída, que é quando podemos utilizar 3 médias. A média de saída, ela vai cruzar a média principal e vai finalizar um trade que já tiver aberto. Então vamos colocar assim, nessa configuração padrão. Então aqui, né, nós temos aqui a média amarela, que é a média de base, e a média azul é a média principal. Então quando ela cruza, ele fica com uma seta. Verde é compra e vermelho é venda. Então, a média de principal cruzou de baixo para cima a média de base, então aqui eu vou habilitar uma compra. Se ela cruzou de cima para baixo, eu vou habilitar uma venda. Né? Então aqui, quando aqui o preço está em um range e não consegue ir para um lado ou para o outro, ele acaba dando venda, compra, aí dá venda, compra. Em alguns movimentos, você com stop móvel consegue pegar alguns pontos, né? Mas o preço ele não andou de um lado só. E aí, nesse caso aqui, né, no final de ontem, por exemplo, quando ele deu uma compra aqui que cruzou, e aí sim o preço andou e chegou aqui no máximo aqui de 26,5 pontos. Né? Então vai ter momentos que o preço ele vai andar, quando a média cruzar, se você conseguir pegar um trade desse, né, ele vai aí te gerar bastante pontos. Então esse daqui seria o padrão, né, do cruzamento de 2 médias. Então você pode entrar no cruzamento da média e sair quando ela cruza novamente a média de base. Né, tem essa opção de utilizar somente 2 médias e você entra, né, em um cruzamento e sai no outro. E aí você pode também ter a opção de entrar novamente. Então aqui vendeu, entrou, deu o sinal de compra, ele sai da venda e já entra na compra. E aí quando deu o sinal de venda, ele sai da compra e entra na venda novamente. Eu tenho a opção de utilizar a terceira média. Então eu posso aqui, habilita a média de saída, eu vou habilitar, vou utilizar a média 7 para ser a média de saída. Então eu vou dar um OK, A média de saída aqui ela é demonstrada pelo esse azul claro.
Então, quando tem a saída, ele mostra aqui essa seta rosa, né? Então, aqui, por exemplo, deu uma venda. Quando cruzou, ó, ele saiu aqui. Aqui seria a saída. Ele deu uma média, aqui uma seta rosa. Aqui ele daria a compra. Quando cruzou aqui, ó, ele sairia aqui. Então, a média de saída, quando ela cruza a média principal, de cima para baixo, ele fecha uma compra, se tiver. E quando é de baixo para cima, ele fecha uma venda, né? Então, a setinha sempre vai aparecer aqui, somente quando tem uma operação em aberto aqui. Então, ele mostrou aqui uma compra, ó, saiu aqui da compra. Aqui ele mostrou uma venda, saiu aqui da venda. Né? Então, dessa forma, a gente está podendo utilizar 3 médias. Né? A principal cruza de base e a saída cruza principal para poder finalizar o trade. E também, ó, então, vamos aqui no exemplo. Ó. Aqui ele deu uma venda, né, bem no final do movimento. Ó. Então, ele não conseguiu e voltou tudo. Então, aqui ele bem aqui no... Né, ele daria aqui uma venda quando deu o cruzamento, ó, nesse candle. Então, a gente pode habilitar o DM. Então, se a gente habilita a distância da média, né, que ele utiliza a média de base, para poder realizar o trade, vou colocar um ponto. Né, eu estou utilizando o dólar aqui, então o dólar, ele trabalha aqui um ponto para ele, tá bom? Vou colocar aqui um OK. Olha o que ele faz, ele já deixa aqui na linha branca tracejada como a distância da média, um ponto para cima, um ponto para baixo. E aí, o preço de abertura do candle, que fez o cruzamento, ele tem que estar dentro dessa distância que eu parametrizei. Né? Então, aqui, como ele cruzou e o preço está lá embaixo, ó, né, já estava esticado, ele desceu, ele foi muito rápido até a média cruzar, então ele não habilitou o trade de venda. Então, aqui você já não teria o stop que ele teria tomado ali. Nesse dia, se a gente olhar aqui, ó, aqui ele habilitou uma compra, né? Então, ó, pode ver o preço de abertura estava dentro aqui da distância dessa média que eu coloquei, né? E aí ele saiu pela terceira média aqui, ó. Então, aqui nesse caso ele daria aqui uns 3,5 pontos aqui. Se eu não tivesse a terceira média, ele pegaria todo esse movimento que foi que a gente viu aqui de 26,5 pontos, né? Se eu não tivesse saindo pela média, aí eu teria que ter um stop móvel, né? Mas não poderia ser muito apertado, senão ele sairia aqui também. Mas, de qualquer forma, o preço andou e aí ele não teve o cruzamento da segunda média, da média principal com a média de base, mas pela terceira média aqui, a média rápida, ele sairia aqui do trade, desse trade aqui. Então, é bem simples, ó. Ele mostra aqui o sinalzinho, né? Compra, venda e saída. A gente pode utilizar esse filtro, que é a distância da média, né? Você viu que ele filtro, ó, ele só deu um trade aqui nesse dia. Não, ele saiu de todos esses outros aqui, que a maioria teria dado loss. Né? Eu vou tirar aqui, ó. Quando eu coloco 0, eu desabilito essa distância. E aí, ó, olha quanto trade ele teria feito. Alguns seriam dado gain, outros não. Né? Mas seriam tudo gain bem curto, não seria uma tendência realmente que valeria a pena. Mas quando eu habilito aqui, ó, essa distância, ele já filtrou bem e justo o movimento, ó, o maior movimento do dia que ele teria pego aqui, ele teria liberado aqui o trade na compra, né? Então é bem interessante essa distância da média aqui no cruzamento das médias, né? É um recurso exclusivo do Fênix que você pode estar utilizando. Então, assim, lembrando para quem não sabe o que é a média, né? Essa é uma média móvel, né, que a gente chama. Você pode escolher aqui qual é o modo, se você quer exponencial, simples, né? Aqui tem as propriedades, o preço dela, se é de fechamento, de abertura. A gente normalmente utiliza preço de fechamento e uma média exponencial. Então você usa o período, né, que aqui é colocado 21, por exemplo, são 21 períodos, né, ou 69 períodos, aqui 7. E aí ele vai pegar a média dos preços, né, do jeito que eu parametrizei lá, e ele vai gerar essa linha. Então, esse daqui é uma média, né? Seria a média de base, que é uma média mais longa que a gente usa. A média principal, que é a azul, a gente usa uma média um pouco mais rápida, né? Do que a média de base, que é para poder haver o cruzamento. Então, o que significa? Na tendência maior, que seria essa média de base, ele está subindo aqui o preço. Só que na tendência menor, aqui que a gente está utilizando aqui na média principal, o preço está revertendo. Então, quando cruza, né, a teoria diz que o preço pode reverter e voltar. Né? Aqui estava subindo e cair. Né? Então, como a média mais longa ela demora mais para poder indicar essa reversão,
e daí a média mais rápida aqui vai fazer esse cruzamento. Porém, ela pode não, né, não cruzar, ela só cruza aqui e volta, né? E aí por isso que a gente utiliza aqui o DM para tentar filtrar algumas dessas operações, né? Ou stop curto, né, para que quando acontecer ele já stop, né, para não ter como, né, a gente ter um gain maior do que o stop. E aí quando cruza, né, no movimento aqui que o preço vai estar subindo, aqui nesse caso aqui que é a média mais longa, a gente poder pegar, né, essa operação aqui, que seria aqui, ó, pode ver que a média longa ela está mostrando que é só compra, né? Então aí a gente pode estar nos movimentos de compra buscando mais pontos, né? E a terceira média, a gente usa uma média mais rápida ainda, que ela vai acompanhar o preço, que é na hora que o preço cruzar a média, né, principal, ele vai finalizar o trade. Nesse caso aqui, ele finalizou antes, né? Ele poderia ter levado mais aqui, porém, nessa aqui, quando o preço voltou, ele poderia ter caído aqui, e aí poderia ter tirado o gain que a operação já estava, né? Então, por isso que é legal utilizar a terceira média. Nesse caso, poderia ter pego mais pontos, porém, o preço poderia ter caído, e aí a gente não dava para prever isso, né? Então, a gente tenta buscar padrões, né, no mercado e usando essa estratégia aqui que é bem conhecida. Então, aqui, esse seria o indicador. Então, se eu parametrizar ele aqui, né, eu quero que seja com confirmação, né, utilizando a média 21 e a média 69, 21 da principal, a 69 com a de base, utilizando um ponto aqui no DM, e eu não quero, e eu vou sair pela média aqui, pela média 7. Então, feito isso, eu tenho os parâmetros aqui, eu venho aqui no Fênix, vou colocar aqui o Fênix no gráfico, e aí eu vou procurar aqui a estratégia de cruzamento das médias, ó, está aqui. Então ela só funciona com o IA, porque ela já tem todos os parâmetros que precisa aqui. Então quando eu quero habilitar uma estratégia no Fênix, eu venho aqui, habilite estratégia de cruzamento das médias, habilitei. Aí eu vou colocar o que eu coloquei nos parâmetros, que eu quero com confirmação, média 21. Não vou sair pela média principal, que é quando a média principal ela faz novamente o cruzamento com a de base. Eu quero sair pela terceira média. Vou utilizar a média 69 como a média de base, né, as médias exponenciais. Aqui no DM eu coloquei 1, que eu gostei lá, então eu coloco 1 aqui. Vou habilitar a saída da terceira média, que é a média 7 exponencial. E está pronto. Então aqui, ó, eu configurei a estratégia cruzamento das médias, de acordo com o que eu utilizei aqui no indicador, que eu vi no gráfico e vi que visualizei e ficou melhor para mim. Feito isso, eu coloco aqui no Fênix os mesmos parâmetros, e aí ele já vai funcionar. Então aqui, ele utiliza aqui o IA, e o que seria isso, né? Aqui no início dos parâmetros, nós temos as estratégias que vai definir as entradas, né? Então a gente utiliza aqui, tem o Fênix IA, o C-Trade e o Trade. Né? No caso do cruzamento das médias, a gente utiliza o Fênix IA. Então eu habilito ele aqui, e aqui eu vou colocar um modo de habilitar um novo trade, eu posso utilizar somente no próximo candle ou sem restrição, ele vai entrar a hora que fechar uma operação, ele já entra em outra, se der as condições, né, de entrada. E aqui eu vou utilizar o Stop Gain. Então, quando eu quero fazer aqui o cruzamento das médias, né, de entrada ou de saída, então eu preciso colocar um Stop Gain aqui, né, razoável, aqui, né, uma distância grande, para que eu tenha uma distância para que haja o cruzamento, né? Se eu colocar aqui, né, colocar 3 pontos, por exemplo, provavelmente ele vai sair aqui no Stop Gain, né? Porque daí quando eu pegar um movimento maior, ele vai parar. Também é uma estratégia, né? Fez o cruzamento, eu quero pegar só 3 pontos. Também é uma estratégia, dá para fazer assim. Mas se eu quiser pegar uns movimentos maiores, eu tenho que deixar aqui uma distância maior aqui no meu gain, para que haja o cruzamento aqui da média para poder fazer a saída do trade, né? E no Stop Loss também, né? Então aqui no Stop Loss, se eu quiser que ele saia, né, no trade, né, que ele tem um espaço para trabalhar quando ele faz o cruzamento, eu tenho que deixar aqui um stop maior, para que ele saia no cruzamento da média, né? Daí, se acaso eu deixar também posso colocar aqui um stop curto, falar, se deu cruzamento e o preço não andou, eu quero já que stop para poder entrar no próximo cruzamento. Também é uma estratégia.
né? Mas se eu quiser utilizar o cruzamento para poder sair, eu tenho que deixar um stop aqui maior para poder dar uma distância aqui do preço para ele poder fazer isso daqui, ó. Então aqui, por exemplo, entrou, né? Se eu tivesse um gain curto, nesse caso aqui, ó, como ele deu aqui 3 pontos, se eu tivesse um gain de 2 pontos, ele sairia. Aqui nesse caso aqui, ó, ele deu até 5. Se eu tivesse um stop móvel aqui, eu conseguiria ter pego mais pontos. E se eu tivesse aqui de 3, né, a 5 pontos até 5 aqui, ele saiu uns 4,5 pontos, eu estaria aqui com mais, o gain seria maior do que na saída da média. Porém, se eu tivesse com o stop móvel bem configurado e não tivesse com a saída da média, eu poderia estar buscando, né, todos esses pontos aqui que ele deu aqui nesse cruzamento e o preço andou ao meu favor. Ok, pessoal? É isso aí. É bem simples, é uma estratégia bem conhecida no mercado, né? Temos aqui disponível no Fênix, né? Para os assinantes é possível utilizar aqui os indicadores para facilitar na hora de fazer o setup. E aí é só configurar o Fênix com os mesmos parâmetros do indicador. Muito obrigado, até o próximo vídeo.